noite, que a paz esteja com todos. Amém. Boa noite, família Cairós, e aqueles que estão assistindo juntamente conosco, acompanhando por essa gravação. Sejam bem-vindos, no nome de Jesus. E nós vamos começar a nossa reunião familiar, nosso culto familiar, e vamos começar adorando o Senhor. Amém? Que a paz seja com todos. Amém? Te agradeço ao Senhor por tudo. Nós vamos fazer uma oração, entregando nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, da igreja, do Senhor, no mundo todo, Senhor. Muito obrigado pelo livramento. E o Senhor está dando estratégia, direções para a vida dos nossos irmãos. E eu te agradeço, Senhor, porque nós estamos reunidos no teu nome, Senhor. Agradeço pela vida daqueles que estão nos acompanhando, os familiares. Eu te agradeço em nome de Jesus. E que nós possamos ministrar a palavra do Senhor e que a palavra possa fazer valer na vida de cada um. Eu te agradeço, eu entrego esse momento nas tuas mãos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Então, nesse momento, nós vamos ler a palavra do Senhor. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 16, versículo 19. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Aqui fala sobre o rico e Lázaro, ou o rico e o mendigo. Aqui no versículo 19 diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Versículo 29. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite também alguém dentre os mortos. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Senhor, que todos aqueles que estão ouvindo,
que possa ser ministrado através da palavra do Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, a vida dos nossos irmãos, a igreja do Senhor, aqueles que estão nas suas casas, que nós não conhecemos, mas que eles passaram a nos conhecer. Eu profetizo a bênção sobre a tua vida. E aqui está um relato de uma pessoa que recebeu os bens nessa vida, o outro males. E um foi para um lugar, outro foi para outro. E aqui nós vamos explanar essa palavra. Então nesse momento eu entrego, que o Espírito Santo possa ministrar em nosso coração a revelação dessa palavra. E eu te agradeço nesse momento para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Te agradecemos, Senhor. Então aqui, irmãos, fala aqui no versículo 19. Ora havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-se as úlceras. Versículo 22. E aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então aqui está referindo uma pessoa que era rico, que não faltava nada, e Lázaro, que era pobre e passava por necessidade. Aqui não está dizendo que para onde esse rico foi, para o lugar de tormento, era porque ele era rico, e Lázaro, por ser pobre, ele foi para o descanso do Senhor. Não. O rico, ele tinha as suas riquezas, mas ele esqueceu de Deus. E Lázaro, por ser pobre, mas ele não se esqueceu de Deus. Então, nós estamos passando aqui por uma situação nos nossos países, no nosso mundo, que pessoas que estão esquecendo de Deus. E as pessoas se esquecem que todos nós vamos comparecer à sepultura. Todos nós, possa ser crente ou não, todos nós vamos morrer. Então tudo isso é uma desculpa da morte. E se o médico colocasse no atestado de óbito, todo mundo, o relatório do médico seria que as pessoas morreram com falta de insuficiência respiratória. O Senhor tirou o fôlego de vida. Então aqui, nessa divergência, o rico, aqui no versículo 22, aconteceu morrer o mendigo ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, o sepultamento, ele morreu o corpo, todos nós. Esse corpo vai voltar para o pó da terra. Nu viemos, nu voltaremos. Esse corpo vai voltar para o pó da terra. E aconteceu aqui com esse rico. O corpo dele voltou para o pó da terra. Mas lá para o destino que ele foi, né, por ele ter esquecido de Deus, por ele não ter lembrado do Senhor, ele simplesmente foi para o inferno. Esse inferno é o Hades, que é o pequeno inferno, é o lugar de sofrimento. Então todas as pessoas acham que quando a pessoa morre, ela vai para um lugar de descanso, que Deus coloque ela no bom lugar, mas a pessoa precisa tomar oposição diante de Deus. Você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e que ainda fica brincando, você precisa se arrepender, você precisa tomar uma posição diante de ti. E aqui fala aqui, que esse menino morreu, mas lá no lugar onde ele foi, ele estava ainda com sentimentos, a alma ainda fala. O sentimento da nossa vida está na alma, porque nós somos um espírito, que temos uma alma que habita no corpo. Então o nosso sentimento está na alma. É esse sentimento que está sendo tratado pelo Senhor, onde tem nossas vontades, nosso desejo, nossas emoções.
Então lá no inferno, o rico estava lá conversando, estava lá sentindo dor. Está falando aqui, ó, no versículo 23, ó, no inferno, estando em tormento, levantou os olhos, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então estava lá, ele estava vendo que Lázaro estava no bem bom, estava descansando no Senhor, e ele estava lá no lugar de tormento. Então você vai esperar chegar naquele lugar de tormento. Ele precisou entender, lá no lugar de sofrimento, que não era para ele estar naquele lugar. E as pessoas estão aí, preocupadas, que dia que vai morrer, se vai morrer. Não, todos nós um dia vai partir. Mas você precisa entender e saber para onde você vai. Você sabe para onde você vai? Você tem que ter certeza para onde você vai. E essa pessoa aqui, ele desacreditou. Muitos estão hoje desacreditando que pode ir para um lugar de tormento. Muitas pessoas estão brincando, muitas pessoas estão dentro da igreja brincando. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja adulterando, falando mentira, roubando. Como é que as pessoas vão querer saber de Deus? Como é que as pessoas vão querer saber do amor de Deus? Que se os próprios que estão dentro da casa do Senhor estão dando mau testemunho. Então aqui, ele viu a Lázaro e pediu para que Lázaro molhasse a ponta do dedo, para que refrescasse a língua dele, que ele estava sendo atormentado. Então todas as pessoas que morrem sem aceitar o plano de salvação, vai para o lugar de tormento. Tem muitas pessoas que estão agora nesse momento, no lugar de escuridão, o lugar que está muita gritaria nesse momento, gritando, mas não tem volta. Você está tendo oportunidade, o mundo está tendo oportunidade de se arrepender agora, porque quando você fechar os olhos, quando nós fecharmos os olhos, não temos mais essa oportunidade. A oportunidade é agora. Estamos agora caminhando para o fim da graça, a última dispensação da graça, onde todos nós estamos tendo oportunidade. Nós estamos convidando. Nesse bairro onde nós moramos, eu convido todas as pessoas para ir para a igreja. Eles falam que um dia eles vão. Eles tiram barato da nossa cara. Eles falam que vai e não vai. Mas eles vão esquecer que um dia eles vão prestar conta. Todos nós vamos prestar conta diante do Senhor. E aqui no versículo 22 diz assim: então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está consolado, tu em tormento. Então aqui você deve lembrar tudo aquilo que você tem recebido do Senhor. Tem aquelas pessoas que são mais abastadas financeiramente, mas não podemos dizer que o rico é melhor, o pobre é melhor. Não, todos nós temos o fruto do nosso trabalho. Você tem as coisas porque você trabalha. O pobre tem as coisas dele porque ele trabalhou também. Então, o que nós podemos entender que existe 3 tipos de morte. A morte espiritual. Enquanto você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você está morto espiritualmente. Você está sem comunhão com o Senhor. Para você ter comunhão com o Senhor, você precisa aceitar o plano de salvação. Procurar ir para uma igreja, aceitar Jesus, ou até mesmo se você souber que tem alguém que é um servo de Deus, falar para ele, fazer um apelo. Você que tem um servo de Deus na sua casa, chama ele, fala para ele que você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, para que você não vá para esse lugar de tormento. Então, para você ter comunhão com o Senhor, você precisa aceitar o plano de salvação. Tem a morte física, onde todos nós vamos comparecer à sepultura. Não tem rico, não tem pobre, não tem rico, não tem milionário, não tem ninguém bom diante do Senhor. Todos nós vamos comparecer à sepultura. E a pior de todas é a morte eterna, onde esse rico e todas as pessoas que morreram sem um plano de salvação,
elas vão passar pelo trono branco diante de Deus. E o Senhor vai perguntar: por que você não aceitou o meu único filho? Por que você não aceitou o plano de salvação? Você não vai ter desculpa, porque eu já preguei o evangelho para você. Muitos já pregaram o evangelho para você. Muitos já pregaram o evangelho. E você fica dando desculpa. Um dia eu vou, amanhã eu vou. E até mesmo você que está dentro da igreja, está brincando, você que anda adulterando, se prostituindo, você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. Porque todos nós temos chance diante do Senhor. E esse trono branco não é para aqueles que aceitaram o plano de salvação, é para todos aqueles que recusaram o plano de salvação. E essas pessoas vão passar pelo trono, vai ser julgado pelo Senhor e vai ser lançado no lago de fogo com enxofre. Lá vai ser um lugar de fogo eterno. As pessoas vão sofrer na eternidade. Você está tendo chance, todos estão tendo chance em vida. Depois que morrer não tem volta. E aqui fala, no versículo 26, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte, os que querem passar daqui para vós, outros não podem, e nem os de lá podem passar para vós. Então todos aqueles que estão lá no sofrimento não podem passar para o lugar de descanso, e nem aqueles que estão no lugar de descanso podem passar para o lugar de sofrimento. Cada um tem a sua sentença. Eu não posso dizer para você que se você vai para o inferno. Eu não posso dizer para você que você vai para a glória. Não. Quem determina que a pessoa vai para o sofrimento, quem determina que as pessoas vão para o descanso é o Senhor. Nós não estamos aqui como juiz. Eu estou falando a palavra do Senhor. É a palavra que está dizendo. A palavra está dizendo aqui. Amém? Você não pode passar para lá e nem aquele de lá pode passar por aqui. Amém? Então aqui no versículo 27 diz assim: então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Então lá esse rico estava lá clamando, naquele lugar de sofrimento, dizendo: vai lá na minha casa, na casa do meu pai, que eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de sofrimento. Você que tem família, você que tem parente que ainda não aceitou o plano de salvação, pregue para ele, fala a verdade, que se ele não aceitar o plano de salvação, ele vai para um lugar de sofrimento. Nós não estamos pregando o evangelho à toa, porque o Senhor deu uma determinação: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui está falando de crer. Você precisa crer no único Filho de Deus. Procura uma igreja evangélica, procura algum irmão para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você, como nós temos falado, você precisa ganhar o seu território. O seu marido que ainda não aceitou Jesus, a sua esposa, os seus filhos que estão desviados, os seus filhos que ainda precisam aceitar o plano de salvação. Muitas vezes nós queremos pregar o evangelho para muitas vidas e muitas vezes esquecemos da nossa casa. Você tem a responsabilidade para com a tua casa. Você precisa falar da verdade para com eles. E aqui no versículo 29, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então a igreja foi levantada, nós como profeta de Deus, nós fomos levantados para pregar o evangelho a toda criatura. Eu fui levantado nessa cidade, nesse bairro, para pregar o evangelho. Eu estou ganhando os meus vizinhos para Jesus. A maioria dos meus vizinhos estão dentro da igreja. E muitos que estão por vir ainda, muitos que vão ser alcançados, porque nós vamos continuar pregando o evangelho para eles. Eu vou ver meu vizinho da direita, da esquerda, da direita, da esquerda, de trás, da frente, a servir ao Senhor. E aqui no versículo 30, mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles se arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas,
Porém, lhe respondeu, não ouve ao pastor Mário, à pastora Berenice, aos irmãos da Igreja Apostólica Cairós, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eles correm de nós. Tem muitos que não podem nem ver meu carro, que ele já sai correndo. Entra para dentro das suas casas. E eles estão correndo da bênção. E muitas vezes dão desculpa. Mas o meu papel eu tenho que fazer. E o Senhor fala assim, que é para a gente pregar o evangelho, queira eles ouçam ou não. Porque são povo rebelde. Mas lá no lugar de sofrimento, de tormento, eles vão entender que nós estava sendo um instrumento na mão do Senhor. Que você possa refletir nesta palavra. E aqui no versículo 31, fala, Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão a persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então essa ilustração, como dada por Cristo, realmente aconteceu e de fato manifesta uma representação alarmante da vida depois da morte. Aprendemos disso e em realidade dura, que a única coisa que realmente importa na vida é ficar em relação correta com Deus, uma comunhão com Deus. Há um céu e há um inferno. E cada alma que viveu alguma vez foi ou vai para um outro lugar, para qualquer lugar. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. E a única maneira de fazer o céu ser o lar eterno é por meio de acertar a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Ele sozinho é a porta. Todo o resto conduz ao inferno. Exatamente como o homem rico descobriu, resultou em sua consternação eterna. Então, esse rico descobriu que aquele lugar de sofrimento não era o lugar dele. Então, foi tarde. Que você não perca a sua vida para ir para o sofrimento. Que você tome uma posição diante de Deus. E que você possa refletir diante dessa palavra. Você também, irmãos que pregam, você, irmãos que congregam, faça uma avaliação na tua vida, nas nossas vidas. Porque muitos podem perder a salvação. Que nós possamos se arrepender. O mundo tem que se arrepender. Porque o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito para mim e para você. Então eu te agradeço por você estar ouvindo esse vídeo. E que essa palavra faça valer ao teu coração. E que você possa saber que todos nós vamos comparecer à sepultura. Tudo isso que está acontecendo, nós não devemos ficar espantados. Porque a qualquer momento nós podemos partir dessa terra. E nós temos que saber para onde nós vamos. Eu tenho a certeza para onde eu vou. Você deve ter a certeza para onde você vai. E você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, faça agora. Faça agora. Basta que você levante a tua mão e diz assim, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E se você que levantou a mão quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu vou fazer uma oração para você. Diga assim, Pai, em nome de Jesus, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, eu pequei contra Ti, contra os céus e contra a terra. Agora eu me arrependo de tudo que eu fiz. Senhor, eu não quero ir para esse lugar de sofrimento, de tormento. Eu quero ir para um lugar de descanso. Eu peço a Ti, Senhor, porque eu sei que a partir desse momento eu estou sendo feito filho de Deus. E a partir do momento, quando nós tivermos ido para a glória, você estará juntamente conosco. E nós te agradecemos
por esse momento, em nome de Jesus, para a tua glória. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém. Te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos por essa palavra. E eu quero agradecer a vida dos nossos irmãos, todos aqueles que estão nos vendo pelo áudio, pelo vídeo. Muito obrigado, Senhor. E nós vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Nós podemos dizer que nós amamos vocês. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, e que nós possamos refletir de tudo aquilo que o Senhor falou conosco através da palavra. E nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, pela vida, Senhor, daqueles que nos estão nos ouvindo nesta noite. E eu te agradeço e eu peço a Ti a bênção sobre a vida de cada irmão e cada família, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, hoje e para sempre. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus.